Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Dando prosseguimento à nossa série de servidores Linux, hoje vamos implementar o serviço de DHCP. DHCP é um protocolo dinâmico de host, ou Dynamic Host Protocol. Esse protocolo ele visa distribuir IPs dinamicamente na rede, ou seja, o DHCP ele é um garçom que vai servindo aos seus computadores e dispositivos à medida que eles solicitam IPs. Quando eu devo implantar um DHCP? É recomendado se você tem uma rede muito grande ou uma rede que não tenha lá tantos computadores, mas que seja de difícil administração. Tá? Então, se você tem, por exemplo, 10 máquinas, eu acho que até 10 máquinas você pode colocar o IP estático, tá? O IP que você vai de máquina em máquina e vai setar ele, tá? Mas a partir de 11 máquinas, né, acima de 10, eu acho que já fica interessante você implantar o DHCP, porque imagine um parque com 20 máquinas, com 30 máquinas, você vai setar isso tudo na mão, você corre o risco de errar, né, de colocar de repente numa rede diferente. Então é muito mais detalhes você fazer isso manualmente do que configurar o DHCP. Com o DHCP não. Na máquina que vai receber, simplesmente você vai dizer para ela, ó, obter o IP automaticamente, pronto. Ela vai estar recebendo esse IP, tá? Então acho que já ficou claro aí o entendimento e a aplicação do servidor DHCP, tá? Estou usando o Debian, a gente veio usando o Ubuntu, ok? Mudei para o Debian para mostrar a vocês alguns comandos, algumas coisinhas diferentes, mas é a mesma coisa. Na realidade, o Ubuntu é baseado em Debian, tá? Então, tanto faz, se desde o início do nosso curso você acompanhou com o Ubuntu, os passos a seguir vão servir para o Ubuntu. Se você está com Debian, também, ok? Sem nenhum tipo de problema, tá? Então, eu vou logar aqui. Já vou logar com o meu usuário root, tá, pessoal? E vamos lá. Primeira coisa, na nossa última aula a gente configurou as interfaces de rede. Então, vamos dar uma olhadinha como é que tá isso aí. Eu vou chamar aqui o Nano, tá? É a mesma coisa lá do Ubuntu. Tem nenhuma diferença assim não, tá? O etc network e interfaces, tá? E olha lá, pessoal, a nossa configuração. Eu tenho a ETH0 como DHCP dinâmico, ok? Então ela vai receber direto do modem, do meu Velox, do meu Speed, né? Da minha net virtual, enfim, vai receber lá do meu modem direto um IP automático. E eu tenho a minha ETH1, que é o IP estático que eu defini na aula passada. As mesmas configurações a gente tem aí, é a mesma coisa, tá? É só transferir para o Debian. Perfeito? Então tá tudo certinho, só para checar. Porque primeiro, o servidor DHCP ele precisa ter IP fixo. Já que eu tenho duas placas, uma está ligada à internet, direto no modem, essa eu não me importo, tá? A outra, eu tenho que setar o IP fixo, porque é a partir desse IP que vai ser distribuído, ok? Então, chequei aqui, está com o IP fixo, beleza, sair. Vamos lá. Para adiantar, eu já deixei instalado aqui, certo? A gente, para fazer a instalação do DHCP no Debian, a gente pode estar usando aí o aptitude, tá? Aptitude install DHCP3 server, ok? apt-get a gente está usando lá no Ubuntu, tá? apt, né? Aptitude install DHCP3 server no Debian. No Ubuntu, pessoal, vai ser DHCP server, tá? Depois posso estar até mostrando isso para vocês lá no Ubuntu, tá? No Ubuntu não vai estar fazendo a instalação do DHCP3,
tá? Lá no Ubuntu 12.10. Tá? Talvez numa versão, talvez não, com certeza, isso você pode até estar olhando, verificando na internet, versões antigas do Ubuntu Server, abaixo do 12.10, que é a versão que a gente está trabalhando, aceita o comando install dhcp3. No 12.10, que é a última versão, é dhcp server, tá? Aptitude, apt-get, tá? Só essa variação, tá? Então, ele vai fazer isso, tá? Vai instalar, ok, instalou, belezinha. Agora, o que a gente vai fazer? Se a gente for lá, eu vou abrir aqui, nano /etc /dhcp. Esse caminho vai ser padrão, tá, pessoal? Só a instalação que vai ser dhcp server, -server para quem está com Ubuntu, e dhcp3 server para quem está com Debian, Debian 6. Para quem tiver com Ubuntu com outras edições abaixo do 12.10, você tenta com 3 ou tenta sem o 3, tá? Mas o resto, o procedimento é igual para os dois, tá? Então, vou aqui, ó, pegar o arquivo de configuração padrão, tá? Então, nano, chamei o editor, vou para a pasta etc, pasta dhcp, o arquivo é dhcpd.conf, tá? Só que eu fiz aqui já um backup dele, tá? Eu vou mostrar a vocês como é que faz isso, mas é só para a gente ganhar tempo. Esse é o arquivo de configuração, vai estar lá em etc /dhcp /dhcpd.conf, é igual para os dois, Debian, Ubuntu, tá? Esse é o arquivo que a gente tem lá, tá? Um arquivo grandão, enfim, todo comentado, que a gente poderia estar fazendo em cima dele, mas a gente não vai fazer. Então vou sair. O correto, pessoal, é a gente criar uma cópia desse arquivo original. Tá? Esse procedimento é muito comum e a gente vai utilizar na criação do servidor de arquivo e qualquer outro tipo de serviço, ok? Criar sempre uma cópia do arquivo original. Como é que eu crio? cp, e aí eu vou, tá onde? Vou copiar da onde? Da pasta etc, né? Do diretório etc, dhcp, vou copiar qual arquivo? O dhcpd.conf. É esse arquivo que eu vou copiar. Eu vou copiar para onde? Para o mesmo lugar. Poderia ser para um outro lugar, mas a gente vai copiar para o mesmo diretório, tá? Então, /etc /dhcp /dhcpd.conf, e aí você vai estar lá colocando uma extensão no final. Eu coloquei BKP, certo? Você pode estar colocando aí qualquer outro nome e vai dar Enter. Beleza? Eu já fiz a cópia. Como é que eu checo isso? Vamos até a pasta. Então, cd /etc /dhcp. Pronto. Porque esses são os diretórios. Diretório etc. Dentro do diretório etc, o diretório dhcp. dhcpd.conf é um arquivo, tá? Vamos imaginar lá, para ficar mais simples a compreensão. etc é uma pasta. Vamos dizer que ela é uma pasta. dhcp é uma outra pasta, dentro da pasta etc. E dhcpd.conf é um arquivo do Word, dentro da pasta dhcp. Tá? Então, dhcpd.conf é um arquivo. dhcp e etc são pastas, são diretórios. Tá? Como é que eu vejo? ls-l. Vamos listar aqui. Ele está listando para mim que eu tenho os seguintes arquivos: dhcp, dhc client, né? o dhcp client.conf, o dhcp client enter-hooks.d, tá? Eu tenho aí o outro também, exit, e tenho lá o dhcpd.conf e dhcpd.conf.bkp. Tá, de backup, aí você pode colocar a extensão que você quiser. Beleza, tá feito a cópia. Agora eu posso dar um rm dhcp
já que eu estou dentro da pasta DHCP, dhcpd.conf, tá? Posso dar um enter aí e remover o meu arquivo original, porque eu já fiz um backup, tá? Agora eu posso dar um tout, tá? Ensinar vocês aí uma outra forma, tout ou o nome do arquivo, que aí você cria ele, ou direto no nano, tá? Nano dhcpd.conf, tá? Então, recapitulando tudo isso que a gente fez até aqui. Instalamos, fizemos uma cópia do arquivo padrão, excluímos o arquivo original e vamos refazer esse arquivo, tá? Agora, pronto. Já deixei criado para que a gente ganhe tempo, para não ter que parar de falar e digitar ou fazer as duas coisas e não ficar tão legal. Só quis adiantar um pouco. Essas são as linhas, pausa o vídeo, copia, tá? Mas eu vou explicar, tá, pessoal? Nós temos a primeira linha, authoritative, que é o seguinte: se eu tiver outros servidores de DHCP na minha rede, essa linha está dizendo o seguinte: esse vai ser o autoritário, esse vai ser o principal, tá? Então, no meu caso eu não tenho, mas é sempre bom, tá? Na verdade, tenho, porque é lá da minha placa da internet. Esqueceu? Né? Ela está recebendo a internet via DHCP. Mas qual dos dois, para não ter confusão, eu quero distribuir? Eu quero distribuir o que está na minha ETH1. Então, esse vai ser o autoritário. DDNS Update Style None, tá? As atualizações dos arquivos, dos diretórios de nomes. Não vou entrar muito nesse detalhe porque não configuramos o DNS, tá? É assunto para nossa próxima aula, ok? Não configurei o DNS, tanto que ele não consta aí na configuração. Então, eu não vou me ater nisso. As outras duas linhas, o default lease time e o max lease time. A gente sabe o seguinte, que é a concessão de IP. O servidor ele vai dar o IP para a máquina, mas esse IP vai ficar para sempre? Não, ele tem que ter um tempo padrão e tem que ter um tempo máximo. É só isso. Olha, por padrão, ele vai ficar 6.000 segundos. Aí vamos fazer a conta, tá? E no máximo, ele vai ficar 7.200 segundos, certo? Ou 72.000 segundos, tá? Aí é assim que funciona. Eu tenho um tempo padrão e tenho um tempo máximo. Olha, o máximo é 8 horas. Por exemplo, no Windows, o padrão é de 8 horas. Mas o máximo você que vai definir. É a mesma coisa aqui, tá? Option Router. Opção de roteador. Quem é que vai ser o meu gateway? Quem é que vai ser o cara que vai me liberar para o acesso à rede, para o acesso à internet, tá? Isso aí vai ser também assunto para uma outra aula, que é compartilhamento de internet. Pegar o que está na ETH0, que é que está ligada lá com o nosso speed, e trazer isso para a gente, para a nossa outra rede aqui, para a nossa rede com IP fixo, ok? Então, Option Routers é o IP, é o próprio IP do servidor. Entraria aí também o Option Domain Name System, mas, como eu disse, não temos ainda DNS, então eu não coloquei. Ele não vai pegar o DNS. A máquina XP não vai pegar o DNS. Aí, basicamente, são as partes, tá, pessoal? Então a gente pode aqui, ó, até para facilitar legal, a gente pode dividir, certo? Então eu tenho essa primeira parte que corresponde a o servidor ser o primeiro, certo? Aqui as atualizações de DNS, esses dois fazem parte da mesma coisa, que é o tempo padrão e o máximo. Vamos dizer que o mínimo e máximo que o IP vai ficar na máquina, e nossa outra etapa aqui é a mais importante, né? Nós temos aqui a opção do nosso roteador, certo? E aqui a mais importante. Subnet, qual é a nossa rede? A máscara dessa rede,
O range, o que é range? É a faixa de IP que vai ser distribuída. Nosso servidor é o IP final 1. Ele vai distribuir a partir do 2 até o final 10. Então a primeira máquina que conectar vai ter que pegar o IP 2, final 2. E a outra, final 13 e assim por diante, ok? Então, esses são os comandos. Vou salvar, Ctrl O, vou fechar. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou startar o serviço. Eu poderia reiniciar o servidor, mas eu não preciso fazer isso, tá? Lembra que lá no Ubuntu, em alguns momentos, para fazer a configuração da placa, a gente teve que reiniciar, mas eu disse também que a gente podia apenas startar a placa. Nesse caso aqui, já é o comando, é a mesma coisa lá e cá, tá? Só para a gente agregar mais conhecimento. Como é o comando? /etc init.d isc-dhcp server. Nota que ele é case sensitive e ele completa para você, ele usa sintaxe, tá? Então dá tab que ele diz para você. O que eu quero com isso tudo? Restart. Não é a banda não, viu, pessoal? A gente vai apenas reiniciar o servidor, serviço DHCP. Então, ó, ele vai pegar aqui. Isso é interessante, ó. O que aconteceu? Ele verificou que tem algum erro lá, ó. Tá vendo? Ó? Tem X range. Olha lá. Isso é interessante. Eu entrei novamente no arquivo para você perceber. Quando você manda startar, é a prova de que tá tudo certo. Se tiver alguma coisa errada, ele dá esse erro. Então vou voltar lá, seta para cima, tá? Voltei. Olha lá, realmente, ó. Tá vendo aqui? X range. Tá errado, eu tenho que apagar esse X, tá? Então, tirei. Ctrl O, Ctrl X, saí. Seta para cima. Vamos tentar de novo? Opa! Olha a mensagem. DHCP server. Beleza, ele primeiro já estava ativo na realidade, né? Ele parou, stopping, né? E agora starting. Startou o nosso servidor. Pronto. Instalamos, fizemos a cópia, criamos um novo arquivo, startamos. Bora ver se está funcionando? Como é que eu vou fazer isso aí? Chamar aqui, ó, do zero, um XP. E vamos ver. Nota, detalhe, para quem usa, enquanto o XP carrega aí, para quem usa VirtualBox, eu estava usando VMware, estou usando os dois, tá? Mas é interessante para que vocês possam trabalhar com mais de um virtualizador. Em rede, essa placa tem que estar em rede interna, para quem está no VirtualBox. Para quem está no VMware, acompanhando desde o início com o VMware, tem que estar na opção Host Only, tá? Então, esse detalhe, não adianta estar em NAT ou qualquer outra coisa aqui que não vai pegar, tem que estar em rede interna, tá? Então, vou aqui, ó. Beleza. Vou minimizar aqui para a gente ver. Ó, ele aqui, ó, já pegou, atribuído por DHCP, mas para a gente ganhar mais um pouquinho de conhecimento, vou chamar aqui o executar, digitar cmd, certo? Chamar o prompt de comando. Agora eu vou fazer o seguinte: ipconfig /release, para ele perder o IP, ele soltar. Lembra que o IP tem um tempo máximo e mínimo, mínimo e máximo lá? Enfim, perdi o IP, joguei o IP fora. Agora eu quero renovar esse IP. Como é que eu faço? Eu dou um ipconfig /renew, para a gente realmente ver se o nosso servidor está funcionando. Perfeito. Ele pegou um 92, 168, 12, que foi o primeiro da nossa rede, tá? Pegou lá o gateway, que é o nosso servidor. Vamos testar se está tendo comunicação. Ping 192,
6811. Perfeito. Nós não temos ainda o DNS, então eu não posso pingar para o nome, tá? Porque ele não vai fazer associação. Mas, enfim, isso é assunto para a nossa próxima aula. Tá aí, pessoal, tá feito, tá criado o nosso serviço DHCP, tá aí os comandos que você deve estar inserindo no arquivo dhcpd.conf. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.